Olá, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui para essa nossa partilha carismática do dia de hoje, dessa noite maravilhosa, véspera do dia do grande São João Batista, dia 23 de junho. Estamos aqui com muita alegria para participarmos dessa partilha carismática, para esse momento em que nós conversaremos um pouquinho, eu, o professor João Cláudio Rufino, para conversarmos sobre essa moção que o Senhor deu para a renovação carismática católica do Brasil nesses próximos tempos. O Senhor nos deu essa palavra como um direcionamento: eu te constituí sentinela na casa de Israel. E sendo assim, então, nessa noite nós partilharemos sobre essa passagem do profeta Ezequiel. Quero convidar vocês a gente começar rezando. Nós estamos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. O Senhor Jesus venha sobre nós com a força e a graça do seu Santo Espírito e que ele possa atuar em mim, atuar no João Cláudio Rufino e em cada um de vocês, meus irmãos, que participam conosco. Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre cada um de nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos amados, que já estão chegando aí para participar conosco dessa live. Todos bem-vindos, todas bem-vindas. É uma alegria fazermos parte dessa corrente de graça chamada Renovação Carismática Católica do Brasil. Com muita alegria, estou aguardando aqui nosso irmão João Cláudio Rufino entrar para a gente já começar conversando sobre essa moção que o Senhor deu ao coração do nosso presidente do Conselho Nacional, Vinícius Simões, para trazer para nós essa necessidade que temos de resgatar, guardar e propagar o batismo no Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo, a nossa identidade, para que o mundo seja batizado no Espírito Santo. Então, estou aguardando aqui o João Cláudio Rufino me enviar a solicitação. Nós vamos começar esse bate-papo, essa noite, essa partilha carismática com muita alegria. Quero ir dando boas-vindas a todos vocês, amados irmãos, que já estão entrando aqui na nossa live. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Será uma alegria para nós essa partilha dessa noite. Amém? Que bom que você está aqui. Convide outras pessoas, clique aí no seu convite, no seu aviãozinho, chame outras pessoas para virem participar conosco desse momento, dessa live de hoje. Estou aguardando aqui o Rufino entrar para a gente já começar. Nós vamos partilhar nessa noite, irmãos, sobre a moção que o Senhor deu e que está nesse livro do nosso presidente do Conselho Nacional, Vinícius Simões, que se você ainda não tem, se você ainda não adquiriu o seu, adquira. Entre lá no nosso RCC Shop, pelo site da RCC Brasil, adquira o livro do Vinícius Simões, Eu Te Constituí Sentinela na Casa de Israel. Compre e adquira seu livro, leia, mergulhe conosco nesses direcionamentos que o Senhor deu para a renovação do Brasil nos próximos anos. Com muita alegria eu apresento para os irmãos que ainda não conhecem esse excelente material, esse excelente livro, escrito pelo nosso presidente do Conselho Nacional, Vinícius Simões, e peço que você adquira o seu entrando lá no nosso site rccbrasil.com, RCC Shop, e compre, adquira, para que você conheça toda essa moção que o Senhor deu para nós, a renovação do Brasil. Amém? Então, mais uma vez, quero acolher a todos que estão chegando. Já estamos com muitas pessoas aqui conosco nessa live e vamos convidar aqui o nosso irmão Rufino para que ele possa entrar aqui na sala
conosco para batermos esse papo, essa partilha carismática. O Rufino já está entrando, já está se conectando. E Boa aí, noite, Rufino, meu Leandro? irmão. Deus te Tudo abençoe. bem? Tudo jóia. E você? Tudo bem, graças a Deus, meu irmão. Tudo Que bom ótimo. estarmos reunidos, mesmo que de maneira virtual, não é Pois verdade? é, pois é, com certeza. Sempre muito bom te ver assim, presencialmente, e agora também é uma alegria muito grande. Amém, irmão. Então vamos começar logo, porque o nosso tempo é curto e eu Bora. acredito que todos queiram ansiosamente refletir sobre esse tema que é tão importante para a renovação nesse tempo que nós estamos vivendo, o tempo da presidência do nosso irmão Vinícius Simões, que nos trouxe essa moção. Eu queria, Rufino, que você começasse falando, já que essa moção, essa moção que Deus deu ao Vinícius, né, de eu te constituir sentinela na casa de Israel, já que essa passagem em que nós vamos nos basear para conversá-la está no livro do profeta Ezequiel, eu queria te pedir que você nos falasse como teólogo, como biblista, também queria que você se apresentasse, às vezes alguns irmãos ainda não te conhecem. Qual é a visão geral que nós temos do livro do profeta Ezequiel, onde essa passagem está e em que contexto histórico está essa passagem? Eu gostaria de te pedir que, depois que você se apresentasse, você partilhasse conosco esse contexto do livro do profeta Ezequiel. Bom, deixa então me apresentar rapidamente aqui. Eu sou o João Cláudio Rufino. Eu sou casado com a Patrícia, graças a Deus. Moramos aqui em São Paulo, onde eu participo na Arquidiocese de São Paulo, dentro do meu grupo de oração, todas as terças-feiras, aqui no bairro da Moca. Meu grupo se chama CARES. E tenho também a participação dentro aí da nossa equipe do Ministério de Pregação, da RCC Brasil. E como profissão, eu sou professor na Faculdade de Teologia da PUC de São Paulo, onde eu dou aula na área bíblica, inclusive também da disciplina de profetas. E é uma alegria sempre muito grande poder compartilhar sempre, né, da palavra de Deus com os irmãos, por esse canal tão abençoado que é o nosso querido Movimento Renovação Carismática Católica, né, Leandro? Que alegria, né, meu irmão? É Bom, verdade. Eu também comecei a live, também não me apresentei. Talvez tenha algum irmão e alguma irmã que não me conheça. O meu nome é Leandro Rabelo. Nesse tempo, eu estou à frente do Ministério de Pregação do Brasil, coordenando o Ministério de Pregação. Eu sou do interior do estado do Rio de Janeiro, de uma pequena cidade chamada Aperibé. Faço parte do grupo de oração Mater Domini, da Diocese de Campos, como disse, no interior do estado do Rio de Janeiro. E como Rufino, também sou professor. Não da área bíblica, sou professor de língua portuguesa, atuo em escolas particulares, escolas públicas, e é uma alegria partilhar com vocês nessa noite. Mas, Rufino, vamos lá ao assunto. Qual o contexto do livro do profeta Ezequiel, nessa visão que nós temos do profeta, o contexto histórico, onde está inserida essa passagem que é o tema da nossa live de hoje? que maravilha. Olha, pergunta muito importante. Primeiro dado fundamental é compreender que este profeta está situado por volta do ano 570, 580, mais ou menos, tá? Antes de Cristo. Justamente no momento, Leandro, no qual o povo de Judá estava passando por uma de suas piores situações. A situação conhecida como exílio da Babilônia. Os babilônios invadiram a terra do povo de Judá e fizeram uma destruição grandiosa. Destruíram a cidade de Jerusalém, que era a capital, destruíram também o templo de Jerusalém e fizeram 3 processos de deportação. E em uma dessas deportações, a primeira, sobretudo, foram as elites levadas para a Babilônia. E entre essas elites, Leandro, estavam os sacerdotes do templo de Jerusalém. E Ezequiel é um sacerdote do templo. Olha que dado interessante. Então, o profeta Ezequiel, ele está na Babilônia, na realidade,
como já nos aponta o capítulo 1, no versículo 1 seguintes, quando ele mesmo fala a respeito de estar às margens do rio Cobar, que era um rio lá da região babilônica. Então, ele é um sacerdote e ele está lá na Babilônia. E aí, o que vai acontecer? A gente vai justamente trabalhar isso ao longo aqui da nossa live, né? E tudo, mas é importante já sinalizar que esse profeta está diante de um momento de crise. E Deus o levanta para dar esperança ao povo que estava lá na Babilônia. E enquanto todo o povo de Judá estava colocando em xeque o poder de Deus, afirmando que Deus tinha perdido sua força, que Deus não estava cumprindo a sua promessa da terra prometida. Então Deus levanta um profeta com o nome Ezequiel. E Ezequiel significa, Leandro, força ou poder ou fortaleza de Deus em hebraico. Olha que dado interessante. Então, no momento de crise, Deus levanta um profeta cujo nome já é uma profecia. O nome é força, fortaleza de Deus. E nesse sentido, então, nós situamos Ezequiel. E para todos os nossos irmãos que estão agora aqui nos assistindo, é sempre muito bom a gente entender isso. O Senhor nos deu uma moção para o movimento nesse tempo, e isso vem junto com um texto bíblico. E é sempre muito importante nós termos estas informações contextuais para trazer para o nosso povo de forma bem profunda, não é, a palavra de Deus e essa moção que Deus nos deu. Muito interessante, Rufino, esse dado, principalmente porque eu particularmente acredito muito na ação do Espírito, e quando o Espírito Santo escolheu o Vinícius para presidir o nosso Conselho Nacional, certamente ele já estava dando a ele toda a visão espiritual que o movimento precisava para esse tempo, né? E veja, estamos nesse momento difícil, como o povo também lá estava. Também foi necessário que viesse um profeta que anunciasse a esperança, da mesma forma como Deus requer que nós sejamos esses profetas que anunciam a esperança. Eu acredito muito na moção do Espírito quando inspirou essa palavra no coração do Vinícius, colocando a figura do sentinela como aquele que guarda, como aquele que resgata, como aquele que propaga, para esse tempo na renovação do Brasil, né? E nesse contexto, eu acredito muito que o Espírito está agindo em todos nós para esse momento difícil que nós estamos vivendo a nível mundial, e o Senhor está chamando a todos nós a sermos esses profetas da esperança. Que nós também, como o próprio nome de Ezequiel diz, nós sejamos aqueles que mostram a força de Deus para as pessoas, o poder que Deus tem mediante qualquer que seja a dificuldade. Estamos numa grande dificuldade? Estamos, mas o nosso Deus é muito mais forte, é muito mais poderoso, é muito mais fortaleza do que qualquer situação que nós pudéssemos viver. E nesse contexto, Rufino, eu queria te perguntar o que representa a figura do sentinela na Bíblia? Por que você acredita, por que Deus está dando essa moção para nós agora? O que representa a figura do sentinela na palavra de Deus? Essa é uma pergunta maravilhosa. E, Leandro, para respondê-la, eu gostaria de proclamar o texto. O texto não é tão longo, é Ezequiel, capítulo 3, versículo 16 até o 21. Eu vou ler, tá? Se você me permitir aqui, e a gente vai compartilhando em cima disso. O texto é muito bonito. O texto diz assim: ora, no fim dos 7 dias, a palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, eu te constituí sentinela para a casa de Israel. Quando ouvires uma palavra da minha boca, adverti-los-ás de minha parte. Se digo ao ímpio, tu has de morrer, e tu não advertires, se tu não falares a fim de desviá-lo do seu caminho mau,
para que viva, ele morrerá, mas o seu sangue requerê-lo-ei da tua mão. Por outro lado, se tu advertires o ímpio, mas ele não se arrepender do seu caminho mau, morrerá na sua iniquidade, mas tu terás salvo a tua vida. Também, se o justo se afastar da sua justiça, praticando a injustiça, e eu puser um tropeço diante dele, se ele vier a morrer, porque não o advertiste, morrerá certamente em virtude do teu pecado, e a justiça que praticou antes já não será lembrada, mas o seu sangue eu o requererei da tua mão. Por fim, se tu advertiste o justo para que não pecasse, e ele pecou, viverá, porque deu ouvidos à advertência, e tu terás salvo a tua vida. Olha só, é muito interessante, Leandro, que esse texto, ele mostra que o Senhor constituiu Ezequiel como um sentinela. E ao colocá-lo nesse serviço, nós temos um tipo de descrição do seu compromisso divino. Mas por quê? Porque geralmente no Antigo Oriente Próximo, a nomeação de um sentinela era feita, porque era um cargo militar, pela comunidade, por aquela cidade onde ele morava. O texto mostra que quem constituiu Ezequiel como sentinela foi o próprio Senhor. Olha que palavra forte essa. O próprio Deus o constituiu nesse cargo militar. Agora, um detalhe. A palavra hebraica sentinela, que é usada aqui, sofé, é assim que a gente pronuncia, vai se referir justamente àquele que tem a função, o trabalho de advertir quando um perigo se aproxima. Olha o que é o sentinela, então. Ele é colocado num local alto e ele fica ligado, observando quando um perigo vai se aproximar. E geralmente o sentinela, ele só vai ser lembrado de alguma maneira quando o perigo está se aproximando, Leandro. Olha que dado interessante. E aí lembra que Ezequiel está no momento no qual o perigo está posto. A dificuldade está posta. Mas há algo que chama muita atenção dentro desse texto, que é o fato de que qual é o perigo que ele vai anunciar? Olha, parece paradoxal, mas é muito bonito isso. O perigo que ele vai anunciar é o próprio Deus que vem para quê? Para proferir um juízo sobre o povo. Uau! Para um leitor da época, isso bate como uma contradição. Mas aí a gente entende que, na realidade, o papel do profeta, aqui como sentinela, é lembrar ao povo de Deus, que haverá um dia um julgamento. E que Deus virá para realizar aquilo que vai ser essa peneira. Não é como a gente tem na pregação do próprio Jesus, lá, por exemplo, em Mateus, no capítulo 25, o Senhor virá para julgar a terra inteira. Então, olha o que o profeta deve anunciar nesse sentido. Ser sentinela significa estar atento aos sinais dos tempos e, neste sentido, sempre apontar para a realidade de que tudo aquilo que nós vivermos aqui será um dia julgado por Deus. Será julgado pelo Senhor.
Então, como sentinela que Deus nos coloca para fazer uma atualização neste momento, dentro do nosso movimento, é entender que as nossas ações de hoje serão colocadas no crivo de Deus depois. E que bonito isso. Nós também nos colocarmos como pessoas que serão julgadas. E o texto mostra isso. Porque o texto mostra, Leandro, que Ezequiel não só ficou apontando para elucidar o erro dos outros, mas o próprio Deus diz: você também está nessa, Ezequiel. Olha aqui, quantas dimensões bonitas, né? A gente pode encontrar dentro desse texto, então, sobre essa questão do sentinela no livro do profeta Ezequiel. Basicamente, a coisa caminha por aí. E quando você estava dizendo, Rufino, eu estava fazendo uma ligação entre tudo isso que você está nos ensinando, que é o contexto bíblico, com aquilo que é a ação do Espírito no movimento. Veja só, você nos disse que ser sentinela é um compromisso divino dado pelo próprio Senhor. Por que a renovação carismática do Brasil está sendo chamada a ser sentinela nesse tempo? Sentinela é aquele que, como você disse, fica no lugar mais alto e que, quando avista algum tipo de perigo, corre e vai anunciar: gente, estamos em perigo. Precisamos ser sentinelas nos nossos grupos de oração. Porque o nosso grupo de oração pode correr qual perigo? O perigo da descaracterização. Nós podemos deixar de ser o grupo de oração que Deus quer que nós sejamos, podemos perder a nossa identidade de grupo de oração, a identidade que Deus nos fez para ter, e corrermos esse perigo. E Deus está nos chamando nesse tempo a sermos sentinelas para que em nossos grupos de oração, eu no meu, você no seu, cada um dos irmãos que estão conosco nessa live, que nós sejamos sentinelas nos nossos grupos de oração. E que quando percebermos que algum perigo de descaracterização, algum perigo de afastamento daquilo que Deus quer e sonhou para nós, que nós sejamos os primeiros a anunciar e a denunciar, cumprindo assim o papel do profeta. Então é muito bonito que você nos diz que ser sentinela é um compromisso divino dado pelo Senhor. O Senhor nos deu esse compromisso divino nesse tempo. Eu sou sentinela no grupo de oração. Você, Rufino, é sentinela no seu grupo de oração, Caris, que o Senhor escolheu para a sua vida, o meu maternome que o Senhor escolheu para a minha vida. E cada um desses irmãos que estão conosco nessa live, sermos sentinelas como um compromisso divino para qualquer coisa que nós percebamos que o nosso grupo está deixando de ser aquilo que Deus quer, que a gente logo seja o primeiro a denunciar, a anunciar e a fazer de tudo para que ele volte a ser aquilo que Deus sonhou que ele fosse. Eu queria te fazer uma outra pergunta, Rufino. Como que essa passagem está estruturada? Essa passagem que você leu para nós, que você trouxe para nós, qual é a estrutura bíblica dela? Como que ela está estruturada para que nós que estamos acompanhando essa live, estamos no nosso coração com o desejo de ser essas sentinelas, como que essa passagem está estruturada e como ela pode nos ajudar nesse sentido? Olha só, essa também é uma pergunta importante. O texto bíblico, ele comunica não apenas com as palavras que ele contém, mas com a própria estrutura do texto. Então, nós temos o versículo 16 sendo colocado como uma introdução. Então, o versículo 16, que fala sobre o fim dos 7 dias, e fala da palavra do Senhor que está sendo dirigida ao profeta. Isso é uma introdução. Aí, Leandro, nós temos um segundo elemento no versículo 17, que é a apresentação da missão do profeta. Olha que dado interessante. Então, vem a introdução e a missão do profeta é elucidada. É neste momento que o Senhor o constitui como sentinela. E aí, é muito interessante que no versículo 17, na segunda parte do texto, já o Senhor se dirige a ele dizendo: quando ouvires uma palavra da minha boca, você deve adverti-los da minha parte.
Olha que peso essa missão já colocada aí dentro deste momento. Aí, olha que bonito, Leandro. A gente tem agora uma estrutura de paralelismo. O que é o paralelismo, não é? São correspondências existentes no texto. Aí a gente vai ter o versículo 18, que vai fazer paralelo com o versículo 20. Então, ó, 18, 20. E o versículo 19, que vai fazer paralelo com o 21, criando uma estrutura muito bem organizada. E uma estrutura que vai esmiuçar de modo muito profundo a responsabilidade de ser sentinela do Senhor. Por quê? Porque num primeiro momento, no versículo 18, há uma advertência que o Senhor faz assim, ó, escuta, Ezequiel, se tiver algum ímpio, alguém que está caminhando fora da minha vontade e você não advertir, saiba que ele vai morrer. E aí, lá embaixo dessa parte, Deus diz assim, mas o sangue dele eu vou requerer de você. Se o outro se perder, eu vou requerer de você. Que não advertiu, que não proclamou a vontade que emanou do meu coração. Olha a responsabilidade da gente ser sentinela dentro da renovação. O Senhor está dizendo para nós, nesse tempo, se vocês ouvirem a minha direção, a minha palavra, e não colocarem em prática, e os outros se perderem, eu vou requerer de vocês o desvio de tudo isso. E aí a gente precisa recordar, né, Leandro? Um verbo muito importante que o Senhor deu de moção é o resgatar. E resgatar nesse sentido é o quê? É a memória. É uma memória de voltarmos àquilo que é o centro do querer de Deus para a nossa vida enquanto movimento. Nós, como sentinelas, precisamos alertar para essa vontade, para que a gente não se desvie. Porque, uma vez que o desvio acontecer, Deus vai requerer da gente. É uma responsabilidade. As lideranças, não é? Aqueles que estão liderando os grupos de oração, aqueles que estão liderando os ministérios, aqueles que estão liderando dioceses, estados e até a nação em várias instâncias aí e serviços, nesse sentido, tem uma responsabilidade muito grande. E você que está aqui tem uma responsabilidade muito grande. Você que nos assiste, de ser fiel à vontade de Deus e proclamá-la. Porque se quem está fora dessa vontade não ouvir de você a vontade de Deus, Deus vai pesar sobre nós. É muito interessante isso, né? E aí, olha que dado interessante. O Senhor apresentou que o profeta deve proclamar a quem está desviado da vontade dele. Mas ele também deve comunicar a vontade de Deus ao justo. Aquele que já está na vontade, mas está quase desviando. Ou seja, aqueles que estão no caminho devem ser alertados pelos sentinelas a permanecerem nesse caminho. A continuar nesse caminho. Porque se esse que está no caminho não ouvir de nós o alerta que é preciso estar na vontade de Deus, e se perder, Deus também vai cobrar da gente. É muito forte, é uma responsabilidade, é uma moção muito profunda, né, Leandro? Sabe, uma outra visão também que me vem muito ao coração nesse momento, a figura do sentinela é aquela figura chamada a se colocar no lugar mais alto, né? Para que ele possa vigiar, para alertar quanto aos perigos, é preciso que ele esteja no lugar mais alto. E esse estar no lugar mais alto, esse posto do sentinela, me faz fazer reflexão sobre duas coisas. Primeiro, estar num lugar mais alto
pode significar que o sentinela é aquele homem, aquela mulher que está sempre em contato com Deus, está sempre em contato com o céu, está sempre na escuta de Deus, tem uma proximidade com Deus na oração, fala com Deus, né? Moisés que subia a montanha, Jesus que subia também para orar, colocar-se em retirado e estar no lugar mais alto significa essa proximidade, essa intimidade com Deus. E sabe, Rufino, uma outra coisa que me vem muito forte ao coração também, quando o sentinela se coloca acima, ele tem uma visão muito mais ampliada do que aqueles que estão lá embaixo. Então, o chamado que Deus está fazendo para nós a sermos sentinela, acredito que também esteja ao encontro dessas situações. Estar acima, mais vida de oração, mais vida de escuta com Deus, mais presença de Deus na sua vida em oração e, por consequência dessa oração, uma visão mais alargada, uma visão mais ampliada das coisas, sobretudo daquilo que é perigo, daquilo que é ruim, daquilo que pode fazer mal para a nossa vida, para a vida da nossa família, para a vida do nosso grupo de oração. Essa visão ampliada e esse contato com Deus pelo fato do sentinela estar no lugar mais alto, eu também acho muito interessante nesse contexto. É muito interessante. E, Leandro, é muito real isso que você está falando. A gente encontra esse tipo de fundamento dentro daquilo que é a experiência própria de um profeta dentro da Escritura. A gente tem, olha que dado interessante. Antes do Senhor dizer, né? Eu te constituo como sentinela para a casa de Israel. No versículo 16, existe a expressão assim, ó. A palavra do Senhor foi me dirigida. A experiência da escuta de Deus que o profeta deve ter. O Senhor se dirige diretamente a ele. E essa expressão, né, a palavra do Senhor foi me dirigida nesses termos, é uma expressão que, para você ter uma ideia, dentro do livro de Ezequiel, ela se repete 49 vezes. Se a gente comparar, Jeremias usa isso 10 vezes, Zacarias usa 2 vezes, Ezequiel usa 49 vezes. E essa é uma expressão que vai apontar justamente para isso que você está dizendo. A palavra do Senhor ser dirigida significa o Senhor fala, mas tem quem escuta. E se nós não nos colocarmos neste processo de escuta, meu amigo, na intimidade com o Senhor, sentinela é que a gente não vai ser. Percebe? Muito menos profeta. Exato. Muito aí, menos profeta, né? Aquele Exato. que não se coloca na escuta de Deus não tem como ser profeta. Não tem. E aí, Leandro, eu vou trazer uma questão muito interessante, que é assim, ó. Os profetas, geralmente, quando a gente os lê, a gente encontra no final das mensagens proféticas a expressão assim, ó, oráculo do Senhor. Então você tem um discurso, oráculo do Senhor. Outro discurso, oráculo do Senhor. A palavra oráculo, ela não é uma palavra muito boa, né? Até porque a gente não costuma utilizá-la no nosso cotidiano. Essa é uma palavra grega. Quando a gente lê o texto no hebraico, aquilo que está oráculo do Senhor, em hebraico é assim, ó, Neum Adonai. Neum Adonai, sabe o que significa? Literalmente traduzido para o português é assim, ó, sussurrou o Senhor. Agora tem uma questão. Leandro, se eu tiver a 10 metros de distância de você e eu sussurrar, você vai me ouvir? Não. Para eu ouvir um sussurro, eu preciso estar perto. Intimidade. O profeta é o íntimo de Deus. Ó, porque Deus está sussurrando. Essa é a grande questão. Então, ser sentinela, ser profeta do Senhor é estar atento. Ó, estar atento.
e estar na intimidade. Sem ela, meu amigo, não tem sentinela. Rufino, nós já estamos caminhando para os minutos finais da nossa live, né? Nossa. Passa tão rápido. E eu queria dizer para os irmãos que estão nos acompanhando nessa live, são quase 600 pessoas, que nós lançamos ontem um material, né, para se unir a esse livro que o Vinícius escreveu, que, como eu já disse, eu recomendo a todos vocês que não têm esse livro ainda, que faça contato no RCC Shop, que adquira, porque é uma riqueza, falando-nos desse contexto dos verbos resgatar, guardar, propagar, né? Nessa moção de ser sentinela na casa de Israel, o Vinícius nos escreve sobre isso nesse livro. E além desse livro, como uma iniciativa do Ministério de Pregação, ontem, nós lançamos uma proposta de estudo e de leitura sobre a figura do sentinela na palavra de Deus. O que é o sentinela na palavra de Deus? Partindo dessa passagem que você trouxe, que você leu para nós, Rufino, o estudo, então, está sendo elaborado, né, proposto para todos nós, para que nós mergulhemos nele e compreendamos melhor o que é a figura do sentinela na palavra de Deus. E esse estudo, ele está disponível para qualquer pessoa. Foi uma iniciativa do Ministério de Pregação, mas acredito que todos os carismáticos do Brasil, a todos, esse assunto interessa. Aos intercessores, aos músicos, aos servos do Ministério para Crianças, aos jovens, a todos, porque todos somos chamados a ser esses sentinelas na casa de Israel. E aí eu queria te pedir, Rufino, para você fazer um comentário sobre esse estudo que foi escrito por você, você que elaborou para a gente a proposta de estudo, você que escreveu a proposta para nós. Queria que você comentasse assim brevemente como que está estruturada a proposta, você comentasse isso para a gente. E assim, para os irmãos que estão nos acompanhando, essa proposta é só você entrar lá no portal rccbrasil.org.br e baixar gratuitamente. Você baixa aí no seu computador, você pode imprimir, de aproximadamente 19, 20 páginas, se não me engano, uma excelente proposta de estudo que eu queria que você comentasse aí para nós, por favor. Boa. Olha só, a proposta, primeiramente, parte, né, como uma moção maravilhosa que Deus deu ao Leandro, ao Ministério de Pregação, nesse tempo, que é fazer ciclos, né, de aprofundamentos, de estudo. Então, mais especificamente, essa proposta desse ciclo é estudar de forma mais profunda, fazendo um comentário exegético, teológico, Ezequiel 3, de 16 até 21. E aí a gente vai mostrando, não é? Justamente como é que esta passagem pode ser lida. E aí eu faço um comentário, versículo a versículo, mostrando justamente os termos em hebraico e tudo isso. E aí, eu quero só abrir aqui um detalhe para você que é pregador e está conosco nas nossas formações. Eu fiz questão de utilizar a metodologia proposta dentro das apostilas, né? Então, lá a gente põe a questão da delimitação textual, a gente mostra a segmentação do texto, tudo para você acompanhar assim com um olhar bem apurado tudo isso e perceber como é que funciona mesmo, não é? Esta experiência a partir do método para ouvir o que a palavra tem a dizer. Aí a gente propõe a estrutura literária, mostra direitinho. Aliás, a diagramação do escritório ficou maravilhosa, né, Leandro? É verdade. O pessoal do escritório é muito primoroso em tudo que faz, né? Eles são muito dedicados. Rapaz, ficou um negócio maravilhoso. E aí, combinando com a capa do livro, do Vinícius, ó. Pois é. A arte combina com a capa, a moção, né? Do livro. Nossa, que o Vinícius escreveu para nós. Ficou lindo. E aí vem, então, um comentário, versículo a versículo. E, ao final, eu coloquei lá um apêndice para que você possa entender, né, a palavra sentinela em uma das suas variações, tá? Em uma das suas variações, são várias palavras em hebraico,
para sentinela, eu peguei uma delas lá, e aí eu fiz um estudo de onde essa palavra aparece, como que ela aparece, e aí eu vou mostrando qual era o ofício do sentinela, o termo sentinela em hebraico aqui, um deles, shomer, né, que eu coloco lá. Depois, no Antigo Testamento, Deus como sentinela, os anjos como sentinela, sentinela no Novo Testamento, enfim, né, ficou um estudo bem bacana para você, nesse tempo, poder mergulhar ainda mais profundo nessa direção que o senhor está nos dando. E uma coisa que a gente recomenda, Rufino, eu recomendo e acredito que você também, é que nesses tempos de isolamento social, é muito importante nós fazermos partilhas, né? Os pregadores, os intercessores, os músicos, todos os que se propuserem a fazer esse estudo sobre a figura do sentinela na palavra de Deus, combina com o grupo. Vamos, gente, vamos ler hoje aqui a primeira parte, vamos partilhar o que você conseguiu ver, o que você sentiu, né? E vai fazendo essa partilha e vai permitindo o contato com a palavra de Deus. É muito importante que nós tenhamos um contato diário com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento. E como nos ensinou São Jerônimo, ignorar as escrituras é ignorar o próprio Cristo. E nós não queremos ignorar a Cristo, porque Ele é o Senhor da nossa vida. Então nós queremos contato diário com a palavra. Então façamos esse estudo. Tem o outro estudo também que já foi feito, da Carta aos Romanos, e tantos outros que a gente pretende lançar aí para frente. Esse contato diário com a palavra, essa partilha, aproveitando esse momento que nós não estamos podendo nos reunir presencialmente, vamos usar as plataformas Zoom, Google Meet, grupos de WhatsApp, né? Você também não acha, Rufino, importante esses momentos de partilha? Com toda certeza. E eu acho, viu, Leandro, que inclusive essa pandemia, ela é um momento para que a gente possa rever as estratégias de evangelização. Percebe que foi esse momento que eu entendo que o Senhor nos deu para nos empurrar nessa direção. Porque quantos de nós estávamos distantes desta realidade de evangelizar de uma forma mais ampliada, eu diria, numa escala um pouco maior, né, pelas redes sociais e outros instrumentos? É o momento. Então, faça essas partilhas. No meu grupo de oração, nós temos as partilhas fechadas no Zoom, que é um desses aplicativos, no qual a gente se reúne para rezar. Então, nós temos servos se reunindo sempre. A gente fez a novena de Pentecostes junto. Quer dizer, tudo isso com o grupo de oração reunido, claro, cada um na sua casa. Então, é muito bom. E aí tem, né, um prato cheio, né, Leandro? Esse roteiro, o outro que já também foi feito, para que as pessoas possam realmente ter um conteúdo aí para poder compartilhar. É isso mesmo, é muito importante. É verdade. Rufino, eu queria ainda te pedir para você fazer, ainda dentro do contexto do que nós estamos conversando, o tema da nossa live, eu te constituí sentinela na casa de Israel. Quais são os direcionamentos teológicos e pastorais desse texto? Segundo a sua visão de especialista na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, sobretudo, né, nos profetas, que é uma disciplina que você leciona na faculdade, que direcionamento teológico e pastoral você consegue extrair e partilhar conosco? São vários, eu vou resumir aqui. O primeiro que eu destacaria é que, a partir desse texto, a verdade do Senhor revelada para nós é: aqueles que repudiam a aliança, eles estão sob o julgamento de Deus. Ou seja, Deus, lá no horizonte último da história, vai colocar na peneira todos. E nós seremos julgados pelas nossas ações. Isso não é algo para que a gente tenha medo, mas isso é algo para a gente ficar no despertar, despertos. Percebe? Há uma diferença aí, e esse dado é muito importante. Então, a igreja mesma reza no credo
que ele virá para julgar os vivos e os mortos. Ponto. Essa é uma realidade da qual nenhum de nós pode se esquecer. Esse, então, é um ponto que essa passagem deixa de forma muito clara. Uma outra coisa importante é justamente a partir disso a afirmação que é revelada lá na frente em São Paulo, em Romanos, no capítulo, naquele momento em que ele diz assim que o salário do pecado é a morte. Então, está posto isso. Esse é um outro direcionamento importante. Não é? O pecado tem como salário a morte. E esse texto vai justamente revelar isso. Um outro dado aqui que é fantástico é que a voz de uma sentinela simboliza a graça de Deus. Por quê? Porque Deus vai levantar pessoas que faça com que a comunidade, as pessoas fiquem atentas e se voltem a ele. Então, o sentinela é uma expressão dessa graça. E é muito interessante que a gente, do ponto de vista da eclesiologia, né, da teologia da igreja, a gente diz que a igreja é uma sentinela. A igreja é uma sentinela e a igreja somos nós e a igreja é aquela que conclama a todos a se voltar para Deus. Olha que coisa maravilhosa isso. Então, esse texto vai mostrar que a voz do sentinela é expressão da graça de Deus. Portanto, a igreja é uma expressão da graça de Deus. A renovação carismática no seio da igreja é uma expressão desta graça de Deus. Ou seja, é o próprio Deus gritando e dizendo: olha aí, ó, as trombetas tocando, que é isso que o sentinela fazia, ele ficava com um chofar na mão. E ele tocava esse chofar para que todos pudessem despertar. Olha que coisa maravilhosa. Expressão da graça de Deus. O sentinela é isso. O profeta é isso. A igreja é isso. Um outro ponto fundamental é que esse texto afirma, acima de tudo, que com o privilégio de usar o manto do profeta, surge uma responsabilidade grande pela vida e pela morte das pessoas. Paira sobre nós uma responsabilidade grandiosa. Nós temos uma missão. É por essa razão que a própria igreja, nesse sentido, vai se compreender, a partir da revelação divina, Leandro, como missionária por natureza. Nós temos uma responsabilidade, isto é, nós não podemos ficar quietos, parados na estagnação, sem profetizar, sem anunciar. E esse texto, ele emana, não é, exatamente esta ideia. Isso é muito forte. E por último, eu destacaria, teologicamente, que esse texto aponta para o seguinte: o mensageiro de Deus, ele é chamado, isso para mim é espetacular, fecha com chave de ouro a reflexão nesse sentido. O mensageiro de Deus, ele é chamado não ao sucesso da sua missão, mas ele é chamado à fidelidade à vontade de Deus para realizar a sua missão. Porque, veja que coisa interessante, nós anunciamos. Uma vez que anunciamos, a responsabilidade está sobre quem ouviu o anúncio. Nós, por nós, você, Leandro, eu, os nossos irmãos da pregação, da formação, enfim, nós não temos o poder de converter as pessoas. Deus deixa muito claro isso nesse texto. Quem realiza a conversão é Deus e a pessoa que aceita esse chamado. E nesse sentido, a nós cabe a fidelidade, não
o sucesso da missão. Isso é muito forte. E esse princípio é anunciado aqui, ele é reiterado com muita força dentro do texto. E aí, olha só, aí eu quero só ler um trechinho aqui daquilo que eu coloquei dentro do estudo. Tá assim, ó. Tá assim, ó. O chamado do profeta não é salvar almas. Porque quem salva é Deus. Não sou eu que salvo, não é você, não é ninguém que salva, é Deus. A nós cabe proclamar a mensagem que nós recebemos do divino comissário. A fidelidade no serviço é medida não pela eficácia, mas pela fidelidade à ordem divina. Porque a gente pode pregar, e as pessoas não se converterem, mas a gente foi fiel em pregar e pregar. Eu acredito muito, Rufino, que eu, você que estamos aqui, que fazemos parte de um grupo de oração, nós temos muita responsabilidade com os nossos grupos de oração. E eu queria falar especificamente para você que nos acompanha nessa live e que participa de um grupo de oração. Seja sentinela no seu grupo de oração. Seja sentinela no sentido de que se você percebe que seu grupo de oração está precisando de uma força a mais, seja aquele profeta que anuncia a esperança. Seja aquele profeta que anuncia aquilo que o grupo de oração está precisando para se reerguer. Talvez o seu grupo de oração esteja desanimado, esteja abatido, mas o Senhor está constituindo. E veja, não é você que escolheu, não foi você que falou assim, eu vou ser sentinela. É uma constituição que vem do Senhor, é um chamado que vem do Senhor. E Ele está chamando a mim e a você. Sejam sentinelas nos seus grupos de oração. Tudo que você perceber que não está bom, tudo que você perceber que você pode fazer em prol do seu grupo de oração, faça. Faça como aquele sentinela que está no lugar mais alto e que ouve a voz de Deus. Faça como aquele sentinela que, por estar no lugar mais alto, tem uma visão mais ampliada daquilo que Deus quer para aquele grupo de oração. Faça porque você é responsável pelos cuidados daquele grupo, daquelas pessoas. Aí talvez você esteja pensando assim, mas eu não sou o coordenador do grupo de oração. Todos os coordenadores, os servos, os participantes, todos estamos sendo chamados a ser esses sentinelas. Sentinelas que guardam, sentinelas que resgatam, sentinelas que propagam, porque nós fomos constituídos para isso. Eu e Rufino, que está aqui nessa live, você, nós não somos sentinelas porque nós quisemos ser. Nós fomos porque isso é um chamado de Deus. Não é verdade, Rufino? Amém, com certeza. Nossa, glória a Deus, irmão. É isso, né? Só louvar a Deus agora por tudo isso que a gente compartilhou, né? Pela presença dos irmãos, pelo seu ministério, pelo seu chamado, Leandro, também. Agradeço muito a Deus. Tamo junto, irmão. Amém. Nós estamos já quase terminando a nossa live, está faltando alguns poucos minutos. Eu queria, Rufino, que você fizesse as suas considerações finais e, mais uma vez, você convidasse as pessoas a baixarem lá o estudo, a fazerem e a participarem conosco desse momento que, como disse, é proposto pelo Ministério de Pregação, mas está aberto a todos os irmãos e irmãs da RCC do Brasil. Amém. Bom, minhas considerações finais são um louvor a Deus. Eu quero... junto com pessoas do Brasil inteiro, e talvez até fora, que vão até escutar isso depois. Quero louvar a Deus pelo nosso presidente do conselho atualmente, o Vinícius, por todo o conselho, pela vida do Leandro, pela vida de cada um dos irmãos que estão nos grupos de oração direto, mesmo agora online, que estão continuando essa missão tão maravilhosa de levar o evangelho e levar para as pessoas a oportunidade de serem batizadas no Espírito Santo.
Então, meu louvor a Deus vai como as minhas considerações finais. Então, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre ele seja louvado. Amém. Amém. Eu também quero louvar a Deus pela sua vida, Rufino, te agradecer por você ter participado conosco desse momento, dessa live. Também louvar a Deus por você ter contribuído com esse estudo, né, que foi publicado. Os irmãos estão perguntando aí no chat da live, onde que está publicado? Está no site da rccbrasil.org.br. Entra lá, pode baixar gratuitamente e fazer o estudo junto com os seus irmãos. Quando eu estava pensando na figura do sentinela, certamente o sentinela é um homem de Deus. Sentinela é uma mulher de Deus. Como dissemos nessa live, é alguém escolhido por Deus, constituído por Deus. E uma coisa que muito me vem ao coração agora é que ser um homem de Deus, ser um sentinela na casa de Israel, ser uma mulher de Deus, ser um homem de Deus, é muito mais deixar Deus aparecer do que a nós mesmos. Quando que nós seremos um homem de Deus? Quem de fato é um homem de Deus? Um homem de Deus é aquele que as pessoas olham para ele e elas veem muito mais a Deus do que a pessoa daquele homem, do que a pessoa daquela mulher. Ser sentinela na casa de Israel é deixar que Deus se evidencie, que o nome de Jesus Cristo seja exaltado, que Jesus seja glorificado e que a nós, a nossa imagem, a cada dia que passa, ela vai só desaparecendo. O homem e a mulher, ele é mais de Deus quando quem mais aparece nele é Deus do que a ele mesmo. Eu quero louvar a Deus por ter dado ao Vinícius essa moção, esse livro de constituir sentinela na casa de Israel e ter partilhado essa moção como uma moção para todos nós da RCC do Brasil. Quero louvar a Deus também pelos irmãos do Conselho Nacional que nos acompanham nessa live, pelos irmãos e irmãs do Brasil inteiro, tanta gente querida que a gente vai vendo aí, escrevendo as mensagens, dizendo que estão presentes, agradecendo pela live. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um desses irmãos, de cada uma dessas irmãs. Hoje, festa da Beata Helena Guerra, que nós estamos celebrando, né? O dia em que nós celebramos essa memória da Beata Helena Guerra. Eu quero louvar ao Senhor, para que Ele faça de nós, louvar e pedir isso para Ele. Pedir para mim, pedir para você, Rufino, e para todos os irmãos que participam conosco. Nós queremos ser sentinelas na casa de Israel. Verdade. Nós queremos ser homens e mulheres de Deus. Mas nós queremos ser homens e mulheres de Deus na medida em que Deus aparece muito mais do que nós. Na medida em que as pessoas olham para nós e elas não veem outro a não ser o Senhor. Que quando elas olham para nós, elas não se lembrem de outra pessoa a não ser do Senhor, do seu santo nome, do seu poder, da sua glória e da sua majestade. Que Jesus Cristo seja louvado, que Jesus Cristo seja adorado e que Ele, por graça dEle, por constituição dEle, Ele nos faça esses sentinelas na casa de Israel. E esse casa de Israel é cada um dos nossos grupos de oração espalhados pelo Brasil. Louvado seja Deus pela sua vida, meus irmãos, cada um de você, Rufino, que participou conosco. Mais uma vez, em nome do Vinícius, em nome de toda a RCC Brasil, te agradeço. Agradeço a todos que participaram conosco e que Deus faça na nossa vida essa graça. Que Ele seja o Senhor de cada um de nós, para que consigamos, de fato, ser esses sentinelas na casa de Israel. Um grande abraço para todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs. O Fino também quer se despedir, irmão? Tchau, pessoal. Deus abençoe. Um grande abraço para todos vocês. E até a terça-feira que vem, a nossa live carismática, se Deus quiser, às 21h30, aqui pelo Instagram da RCC do Brasil. Deus abençoe, Deus guarde a cada um de nós. Vamos terminar essa live rezando uma Ave Maria, pedindo a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, mulher de Pentecostes, e da nossa amada Beata Helena Guerra, para que elas intercedam, para que de fato nós sejamos homens e mulheres de Deus, de fato sentinelas na casa de Israel. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Beata Helena Guerra, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, irmãos, e obrigado pela participação de todos. Obrigado, Rufino. Um abraço, meu irmão. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.